Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no América Cast, a realidade na América. Eu sou o Fio, ou o Felipe Machado, e eu gostaria de convidar você, já desde agora, desde o início do vídeo, para um pouquinho, dá uma curtida no vídeo, manda para o maior número de pessoas que você puder, compartilha, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho, porque isso nos ajuda muito na questão do algoritmo do YouTube. E esse vídeo vai ser transmitido para mais pessoas conforme for aumentando o nosso número. Então, você que está aí, por favor, compartilhe, curta, assine o nosso canal. Nós estamos aqui trazendo conteúdo para vocês de qualidade e participe conosco, faça parte da nossa família América Cash. E já começando, eu quero apresentar ele aqui, Fabiano Frois. Como é que você tá, Felipe? E aí? Tudo bem? Tudo beleza? Bom. Tranquilaço, cara. E perguntando também você, como que você tá aí hoje? Na sua casa? Tá tudo bem? Tranquilo. Coloca aí nos comentários aí de onde que você tá falando e deixa de voltinhas. Vamos já apresentar aqui o nosso convidado, Doutor Roberto. Roberto, que é jornalista, já está aqui na América há mais ou menos uns 30 anos, pode ser até mais, né? Um pouquinho mais. E ele está aí conosco. Muito bem-vindo, Roberto. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Aqui. É um prazer recebê-lo aqui. Aqui aquela entrada internacional, né? Roberto Vieira, figura carimbada na sua tela, você já conhece. O pessoal já conhece. Obrigado pelo convite aqui, do Fabiano, do Felipe aqui, ao American Cast. American Cast. A realidade na América ali, sem mimimi. Sem mimimi. Legal. Eu quero agradecer vocês aí pelo convite. E é o que o Felipe falou, você que está em casa aí, você que está vendo aí o programa, dá uma força para a moçada aí, curte aí, legal aí. Nós vamos falar que a coisa não é fácil não, né? Você que é jornalista tem com mais de 30 anos aí. Rapaz, a América... Nós entrando aí nesse meio agora. Mas a América é muito bom. Tô aqui à disposição de vocês. Muito obrigado. Fique aí à vontade. Muito obrigado. Vamos bater um papo aqui. Legal. Bora. Vamos bater uma bola. Bater uma bola lá. E um pão de queijo do Brasil. E outra coisa, olha aí, regado, poxa. E mineiros, hein? É uma mesa literalmente mineira, né? Mineiros e cruzeirenses, né? Também. Não pode falar, não? Também não. Jornalismo pode falar. Aqui fala. Eu sou igual o Galvão Bueno. O Galvão Bueno já revelou, né? Que é flamenguista, enfim. Depois de 50 anos, né? Tem meu amigo Jaci Carvalho, que você conhece muito bem do estado de Minas, que é uma pessoa que eu admiro muito. A gente é amigo, bate papo, enfim, ele também se revela. Eu acho que isso é uma coisa normal. Tem que falar. Você, quando vai fazer o seu jornalismo, você tem que ser imparcial. Com certeza. Mas isso não quer dizer que você não precisa de ficar segurando aquilo que você... um piloto de Fórmula 1 que você quer que ganhe, ou o time de futebol que você torce, ou time que você quer que ganhe. Seus uma preferidos. Copa do Mundo, enfim. A sua preferência você pode expor isso tranquilamente. Com certeza. Roberto, vamos começar então trazendo quem que é o Roberto, quem que era o Roberto no Brasil, como é que foi, né, o trâmite para chegar até aqui nos Estados Unidos, o que o Roberto pensava lá atrás, como é que foi a transformação, o primeiro contato com a América. Eu sei que são várias perguntas aqui, mas vamos por parte. Então, quem era o Roberto antes dele vir para os Estados Unidos e como é que foi que você chegou até aqui? Felipe, longa história. Longa história, é verdade. Na realidade, há mais de 30 anos atrás, ali no Brasil, quem não tinha o sonho do Eldorado americano, todo mundo tinha. Inclusive a região de Valadares, que naquela época é onde exportava mais brasileiros para os Estados Unidos. Valadólares, né? Era considerado se bobear ainda hoje, né? É verdade. Bom, na realidade, é o seguinte, como todo brasileiro daquela época, eu não fugia
daquela regra de querer conhecer o Eldorado, né? Naquela época, sim, todo mundo ouvia as músicas americanas. Você lembra que o Brasil, assim, o Brasil era um pouco meio que americanizado. Uhum. Sim. Na época tinha as discotecas, todo mundo queria cantar em inglês, mas fazendo aquele embromation, enfim, tudo que vinha da América, ela vinha todo mundo recebia de uma forma assim muito diferente, especial, e todo mundo queria conhecer. Sim. Eu como mineiro, bom mineiro, antes eu já tinha ido para Angola, igual eu já falei para vocês aqui nos bastidores. Eu tinha ido para Angola como correspondente de guerra, fiquei 2 anos ali em Angola. Certo. Já também trabalhei na Carajás FM. De Carajás eu fui para Angola e foi um processo assim, muito importante na minha vida, de amadurecimento. Bacana. Foi uma experiência nobre também na minha vida. Foi aonde, como ser humano ali, eu vi muita coisa acontecer. Quando você foi para Angola, foi na época da guerra? Foi quando a Angola estava ainda em guerra civil, né? Civil. Estava em guerra civil, tinha toque de recolher de 6 horas da noite às 6 da manhã, ninguém podia ser visto na rua. Né? Então, assim, foi um momento especial na minha vida, eu estava novo ainda, 20 e poucos anos, e querendo conhecer as coisas. Você já foi casado? Você já era casado ou não? Não. Não, ainda não. Não, quando eu fui para Angola, eu estava solteiro, que eu fui de Carajás. Inclusive, você viu aquela foto minha fininho, né? Físico de jogador de porrinha. Nós vamos colocar ela aí. Mas então, enfim, quando eu voltei de Angola, é que eu voltei querendo um objetivo diferente na minha vida. Certo. Em primeiro lugar, eu queria casar. Uhum. E casei. Já aos 20 e poucos anos já tinha esse desejo. Então eu queria casar tanto é que quando eu vim para a América, eu já vim casado. Estou casado com a mesma mulher até hoje, graças a Deus. Uau, isso é e não pretendo trocar. Ela vai ter que te aguentar até o final agora. Ela vai ter que te aguentar agora até o final. Vai ter que aguentar, legal. Então, cara, é o seguinte, dentro da sua pergunta aí, então eu queria muito conhecer esse Eldorado americano. Mas quando você se predispõe a sair do seu país para conhecer algo diferente, eu já tinha tido essa experiência em Angola. Certo. Então é o seguinte, você está disposto a tudo. A primeira coisa que você coloca no seu coração quando você vem, inclusive quando as pessoas vêm para a América, o médico, o engenheiro, enfim, o advogado, o jornalista, você está disposto a abrir mão de toda a sua formação, trabalho. Quando você vem, você chega aqui, você é mais um. Exato. No meio da multidão. Né? Não embora não interessa o status que você tenha no Brasil, quando você chega, a menos que você venha como diplomata. É outra história. Enfim, quando eu cheguei na América aqui, eu tinha uns 2 amigos. Eu tinha 2 amigos que me convidaram na época para vir, enfim. Certo. Eu vi naquela, o que rolar. Se der para me trabalhar dentro da minha profissão, vai ser ótimo. E eu dei muita sorte nisso. Quando eu cheguei, encarei todo mundo jogando nas 11. Igual eu falei para você. Aqui em Atlanta, você chegou em Boston, né? Quando eu cheguei, quando eu vim para cá, cheguei aqui, fui para Nova York, fui de Nova York para Boston. Eu cheguei logo um mês depois, minha esposa veio. Né? Bacana. Então, assim, a gente está desde sempre. Você veio para cá com quantos anos que você tinha mais ou menos? Cara, eu tinha um bocado de anos, mas você já falou quantos anos eu tô aqui. Né? O pessoal vai fazer muita conta em casa. Mas, cara, eu sou novinho, poxa, peraí. Você tem 30 anos de América. Tem mais de 30, um pouquinho mais. Eu tenho uma filha, minha filha mais velha, ela tem 29 anos. Você tem uma ideia, nasceu em Boston. E a minha filha mais nova, 24 anos, a Rafaela, a mais velha é a Stephanie, todas 2 nasceram em Boston. Bacana. Então, o que acontece? Boston foi meu porto seguro primeiro. Uhum. Só que em Boston, logo quando eu cheguei, eu conheci o Brazilian Times, que é o primeiro jornal brasileiro estabelecido aqui nos Estados Unidos. Aliás, o primeiro foi um de Nova York, do Edberto.
e depois o Brazilian Times do Edirson. Que hoje que já tem mais de 40 anos. É o mais forte. É o jornal, exatamente. Inclusive é o jornal que eu escrevo para ele. Até hoje eu escrevo sobre a Fórmula 1, eu cubro Fórmula 1 para eles, e também futebol. E o Brazilian Times abriu as portas para mim, inclusive eu cobri a Copa de 94. Uau! Aqui? Aqui nos Estados Unidos, teve jogos para todos os lados aí, mas a final, aquela final famosa do Tetra, né? Ali na Califórnia, né? Exato, nos pênaltis, eu estava lá. Muito bom. Você assistiu aquele jogo? Assisti todos os jogos. Eu fui para Califórnia e assisti todos os jogos lá. Legal. Então, eu sabia que a final seria lá, então lá foi. Eu fiquei. O Brasil ficou hospedado em Los Gatos, uma cidade que chama Los Gatos. Eu lembro. Que fica mais ou menos uns 35, 40 minutos do centro, né? De Los Angeles, onde o estádio, o Polo Alto. Então, o que acontece? Eu tive o privilégio de cobrir essa Copa de 94. Que legal. Muito bom. E não tive o privilégio de entrevistar o Pelé, que era o sonho meu, entrevistar o Pelé. Ele estava na Globo, né? Pelé estava, inclusive tem a imagem dele, né, com o Galvão chorando, abraçado gritando, com ele, com o Pelé. Então, mas entrevistei muita gente, o próprio Galvão, bati papo com o Galvão no aeroporto. Bacana. O Arnaldo estava lá na época, o Arnaldo César Coelho, que hoje parece que mora em Miami, amigo do Jaircy também. Enfim, tem algumas fotos aí, depois vocês vão colocar aqui, o pessoal vê aí do trabalho que a gente fez lá. Aquele pessoal do Cacete Planeta, lembra o que morreu, o Bussunda? Então, tem fotos com ele e tal, entrevistei aquele pessoal. Enfim, fiquei um mês ali. E quando eu voltei, eu continuei no Brazilian Times. Legal. E depois fomos dando sequência. Se eu for falando aqui tudo direto, eu quero que deixar a bola com vocês. Tá. Mas é só para te dar uma introdução, como que eu cheguei na América. E assim, não só trabalhando com jornalismo não, jogando nas 11 também. Né? Igual eu falei para vocês, quando você chega aqui, naquela época, quase todas as pessoas inevitavelmente tinham que trabalhar com lembra que eu falei para vocês com consultoria na área de conservação e limpeza. Em síntese, house clean. Eu queria mesmo voltar nessa parte aí mesmo, porque é um comentário, né, que eu gostaria de fazer, na verdade. Muitas pessoas, a gente conversa assim com muitas pessoas aqui, tem um background de muitas pessoas. E a gente vê pessoas que deixaram formação, profissões lá no Brasil para arriscar algo novo aqui. E assim, é interessante você falar também isso, que era nesse aspecto que eu queria entrar um pouco. Pessoas, né, Fabiano, que entraram... Eles deixam a profissão por trás através do sonho, seja engenheiro, pelo Eldorado seja americano. Dentista, seja o que for. Assim como eu, Fabiano aqui também, a gente deixou toda a nossa profissão, nossos estudos, tudo que a gente tinha lá para começar aqui do zero. E eu acho isso bacana demais, muito interessante, muito interessante. Porque veja bem, essa questão do sonho também, isso é muito relativo, ok? O propósito de todas as pessoas que saem do Brasil dentro dessas condições que você falou, qual que é o propósito? Mudar de vida. Algo melhor. Cada um tem dentro do seu coração, um vem, não, eu quero chegar nos Estados Unidos, ficar 2 anos, juntar o dinheiro, voltar a comprar uma casa, ou então eu quero voltar e dar uma casa para minha mãe que mora de aluguel. Sim. Perdão. Eu quero voltar e comprar um sítio, morar no sítio. Enfim, cada um tem um sonho. E às vezes vai mudando também, a ser realizado. Para você ter uma ideia, dentro daquilo que eu respondi no início, como eu vim para a América, o meu era 2 anos. O sonho inicial era 2 anos. Era 2 anos. Eu vou para a América, vou ficar 2 anos lá. Juntar um dinheiro e... Vou levantar uma grana e tal, e vem embora, para aquela história 2 anos. E nessa brincadeira eu já passei dos 30. Mas por quê? Porque quando você chega na América, essa concepção do sonho imediato antes de pisar aqui quando você pisa aqui e as coisas vão acontecendo,
vai mudando o seu conceito com certeza, de sonho. E você vai se desligando do Brasil também, né? Não, até que não. Você continua muito ligado, porque, veja bem, quando você chega aqui, em primeiro lugar, você tem o choque cultural. Que é bem diferente. Que é muito diferente. O choque cultural, você tem o choque da língua. Linguístico. Então, assim... Você veio sem falar inglês. Você sabia alguma coisa de inglês, não? Cara, Hello, o hi e bye. O hi e bye, tá? Básico, né? O hi e bye. Porque eu nunca precisei da língua. Tem esse detalhe também, né? Há mais de 30 anos atrás, você não precisava da língua no Brasil para nada. Eu, por exemplo, quando eu fui para fora do Brasil, eu morei 2 anos em Angola, que fala português. Ou seja, em Angola, todo mundo... Angola é colônia de Portugal, sim, como o Brasil. Então, eu não tinha problema com o inglês. Inclusive, tem alguns amigos de lá. Né? Angola. De Angola? Sim. Então, rapaz, esse conceito de sonho, de Eldorado, ele muda muito depois que você chega aqui. Uhum. E eu acho muito interessante frisar um detalhe, que é o seguinte: você, quando vem para a América, dependendo daquilo que você quer para a sua vida e para a sua família, no caso, eu tinha minha esposa. Logo, 3 anos depois, estava nascendo minha primeira filha. 2 anos, 3 anos, nascendo minha primeira filha. Então, as coisas vão acontecendo numa velocidade e você vai mudando os seus conceitos de sonho. Claro. Ok? Aquilo que, para mim, era para ficar 2 anos aqui, no máximo 3, e voltar para o Brasil, quando eu cheguei... E tem até um fato bem curioso, bem peculiar, que eu gostaria de frisar para vocês aqui, que Bacana. Foi o que marcou a minha vida aqui na América, como conceito de caráter, de princípios e tudo. Legal. O que esse país aqui me ensinou logo quando eu cheguei. Infelizmente, a gente vem de um país onde o que impera é a lei de Gerson, desde a época que eu estava lá. A lei de Gerson, ou seja, todo mundo quer levar vantagem em tudo. Sim. Infelizmente. E isso não mudou de quando eu saí do Brasil até agora. A gente teve a prova agora dessa polarização das eleições no Brasil. E na lei de Gerson. A política no Brasil, ela já ensina a lei de Gerson. Porque os nossos políticos, infelizmente, a ganância pelo poder, justamente pelo poder, porque muitos políticos que estão ali já são caras ricos, milionários. Eles não precisam de dinheiro. Certo. Mas querem poder. Mas o poder, ele ao mesmo tempo que ele corrompe, você está entendendo? Ele traz esse outro lado que eu falei da lei de Gerson, de levar vantagem. E nessa brincadeira, as crianças crescem com essa concepção e o brasileiro vai moldando o seu caráter dentro dessa concepção. Disso aí. Quando você chega aqui na América, você vê que aqui é diferente. Aqui a banda toca diferente. O conceito é diferente. E quando você toma esse choque, e o que eu falei para você que me marcou peculiarmente aqui foi o seguinte. Eu cheguei num banco, no banco já me assustou, porque eu via entrando pessoas, o pessoal que trabalhava na pintura, na construção, e vinha no banco todo sujo. A calça toda suja de tinta. É incrível e tal. Isso, né? E quando eles iam entrar nos bancos, na época, esse que hoje é o Bank of America, chamava Bank Boston. Inclusive o Henrique Meirelles, que foi ministro da Dilma, e depois vocês vão ver aí na foto, eu tenho uma foto entrevistando ele, com ele. Eu entrevistei ele em Boston, foi ministro, e o Henrique Meirelles era presidente do Bank Boston. Então, esse Bank Boston tinha acho que era Citizen Bank também, que era perto da minha casa. Quando eu cheguei lá, eu vi um desses camaradas, o pessoal assim, sujo de tinta e tal, chegavam, o atendimento a eles era exatamente o mesmo se um cara chegasse de terno e gravata e com uma valisazinha 007 na mão. Não, e detalhe... aqui nos Estados Unidos, o banco não tem
aquelas proteções, porta de não sei o quê, raio-x. Você tem que deixar tudo do lado de fora. Exato. E tal. Não. Exato. O banco aqui, exato. Restaurante, pra mim, o mais interessante... Aqui. Você pode chegar sujo num restaurante, pode cara, muito legal. No Brasil, as pessoas olham para, às vezes nem o dono que olha, as próprias pessoas. É perigoso te expulsar do restaurante. Sabe outro detalhe também? Eu vou citar esse detalhe que é o importante, mas outro detalhe também, por exemplo, lá em Boston tem um parque no centrinho de Boston, tipo lá em BH que tem ali o Parque Municipal, bem encravado no centrinho de Boston, chama Park Street. Então, nesse Park Street, eu passava lá, eu via pessoas, executivos, descia dos prédios, na hora do almoço, cara, gravata, todo na beca, descia, abria sua marmitinha, que trazia de casa, na praça, só para tomar um ar, né? Tava no escritório, engravatado, inclusive saiu mulheres um pouco na também, natureza. passava os passarinhos ali, os pombos, ele pegava a marmitinha dele e papapá. Normal. Manda um executivo fazer isso no Brasil. Não faz. Você tá entendendo? Então, isso que eu tô falando pra você de conceito de valores totalmente do americano diferente. Com o brasileiro é diferente. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, que eu vi que as casas... E isso permaneceu nesses 30 anos, né? Que é uma pergunta que eu vou te fazer, porque a diferença sua de chegar 30 anos atrás e de hoje. Era diferente. Mas esses 30 anos... Isso é conceito americano. Isso não sai. Legal. Tá, isso está enraizado, exato. Né? Isso que eu tô te falando aqui, isso aqui é conceito americano. Igual eu te falei da lei de Gerson no Brasil, que impera até hoje, é cultural, tá? Essa cultura deles aqui é bem legal. Então, outra coisa também, quando eu vi que as casas aqui, a gente está acostumado no Brasil que hoje em dia é pior ainda. Muro de 2, 3 metros de altura, cerca de arame, câmera. Na época o pessoal criava aqueles Hot Valley para proteger casa, principalmente as pessoas que tinham um poder aquisitivo maior. E quando eu cheguei aqui, eu vi que a divisão de uma casa para outra era só o... Não, cerquinha não. Sabe o que era? Era a diferença como um cortava a grama dele e o outro que ele cortava a grama dele. mais verde. Uma grama mais alta que a outra. Ou verde, Ou então uma cerquinha viva inclusive lá na minha casa, por exemplo. De ouro. Eu morava em Malden, eu tinha uma casa em Malden, lá em Boston. Então, o que separava a minha casa de um português que era meu vizinho ao lado, eram uns pezinhos de pinheirinho baixinho, pequenininho. Olha só. E assim, isso é muito importante. Uma outra coisa muito interessante aqui na América também, quando eu cheguei, que eu percebi isso, e isso rege aqui também, faz parte da cultura. É o seguinte, não tem aquele ditado no Brasil? Eu não vou na sua casa para você não ir na minha. Você tem a boca grande, vai comer minha galinha. Já viu essa? Já. Então o que acontece? O americano tem muito o seguinte, aqui, olha, a minha privacidade você tem que respeitar. O americano tem muito isso. Inclusive aqui você chega a morar vizinho de um americano... Você nem sabe quem que é a pessoa. 5, 10 anos sem entrar dentro da casa dele. No máximo, quando você sai na sua garagem, ele sai, bom dia, boa tarde. Acabou. O americano é o seguinte, a privacidade dele é preservada. E você começa a ter essa concepção que a privacidade da pessoa é importante, porque no Brasil tem aquela festa do boi bumbá. Às vezes você está dentro da sua casa, o cara já está lá dentro da sua cozinha, ei, bababá, aquela... Tá mexendo na sua geladeira. Você tá entendendo? O cara já tá abrindo sua geladeira e tal, e de repente você já assusta ele, deita até na sua cama. Então é a farra do boi, você tá entendendo? Mas no Brasil, a gente foi acostumado com esse negócio bem legal, assim, numa rua, todo mundo conhece todo mundo. É uma família, né? E sentava ali para poder... eu lembro, isso hoje em dia, eu não sei se existe mais, mas há 40 anos atrás, eu lembro, por exemplo... Faltou ali na casa, uma casa ali, um arroz, o outro ia pedir na casa do vizinho. Então, aqui na América, esquece. Isso no Brasil, nas periferias ainda acontece. Então, eu não sei, periferia... Nas periferias ainda acontece. Eu acho que no interior deve ter isso ainda. Tem muito. Acho que o Nordeste, que é uma região muito carente do nosso país. Eu acho que uma das coisas que o brasileiro mais sente falta. Aqui? Eu queria falar isso para você. Esse calor humano.
Esse calor humano, por exemplo, assim, de eu chegar, você faz um churrasco, é aquela farra, todo mundo... O americano é mais reservado. Mais reservado. Eu faço churrasco, hoje em dia eles ficam meio assim, sabe? Com o nariz assim. Mas o ponto que eu falei para vocês, o ponto neufrágil que eu falei para vocês que me marcou aqui, quando eu comecei a falar do banco, é o seguinte, que eu vi uma cena, logo quando eu cheguei aqui, que me impactou. É onde vira a chave. É onde vira a chave start, né? do conceito daquilo que eu falei para você que vem para ficar 2, 3 anos, e daí você vira a chave e fala, opa, peraí. O conceito de vida aqui, em termos de segurança, em termos de qualidade de vida, em termos de respeito ao próximo. Aí entra aquela questão do respeito, da palavra. O americano é muito de palavra. Sim. O brasileiro te dá uma palavra hoje. Amanhã... gente, eu sei que tá me ouvindo. Eu não tô aqui para criticar o brasileiro, não. Eu tô aqui para falar a verdade. E se criticar o brasileiro é falar a verdade, então, excuse me. Faz parte. Então o brasileiro tem muito disso. Não tem aquele ditado diz que assim, não me diz. O que fulano falou ali, você não escreve não, hein? Então a gente cresceu muito com esse negócio da lei de gestos, levar vantagem e de não ter muito palavra. E o americano tem muito palavra. E isso ficou categoricamente marcado na minha vida aqui. Quando eu cheguei nesse banco, eu vi um cara, ele veio com um cheque que ele recebeu do patrão dele, um desses que eu falei, que veio da pintura, todo cheio de tinta. Ele chegou com um chequezinho ali para descontar. Só que ele estava sem documento nenhum para provar que ele era aquele cara do cheque. Aí ele chegou ele chegou no guichê, deu o cheque, a mulher, papá, o seu ID, né, a sua identificação. Aí ele, puxa vida, esqueci minha identificação, papá. Aí ela foi e falou assim, sinto muito, senhor, mas eu não posso pagar o seu cheque sem... Ele falou, mas puxa vida e tal. Aí ela foi e falou, mas espera aí, só um minutinho. Ela vai lá e fala com o manager, com o gerente do banco. O gerente do banco veio, o cara falou assim, não, esse aí sou eu mesmo, é porque eu vim do trabalho, esqueci de trazer e tal. O gerente olhou no olho dele assim e falou assim, ok, só um minutinho. Cara, o gerente pegou a Bíblia, falou assim, põe a mão aqui. Foi mesmo? Põe a mão aqui. Você é esse que está no cheque aqui? Você jura que você é esse aqui que está no cheque? Ele falou, sim, sou eu mesmo. Pode pagar ele. Olha só. Incrível. Cara, literalmente... Aqui, ó, eu fico... Cara, literalmente, isso aconteceu diante dos meus olhos aqui. Você acha que hoje aconteceria de novo? Você acha que mudou muito isso nesses 30 anos? O que mudou? É uma pergunta que eu acho que as pessoas... 30 anos atrás era muito mais fácil, né, Roberto? Era. O negócio é o seguinte, eu costumo falar que a América não muda muito, entendeu? Inclusive você vê a questão política aqui na América. Aqui os dois governos, os dois pilares aqui, né, que é os democratas e os republicanos, sim. Aqui entra um governo democrata e depois ele sai, entra republicano e vão trocando, né? E o país continua liderando, né, o mundo. Por mais que os Estados Unidos passe por situações, igual nós estamos passando por um problema agora de inflação. Sim. Que há 40 anos não se via nesse país aqui. Ok? Mas os Estados Unidos, ele continua liderando, ele continua com o poderio dele, porque o poderio bélico que esse país tem é que dá força para ele encarar o mundo. Realmente. E o que os Estados Unidos fala é lei para o mundo todo. Para você ter uma ideia, qual é a moeda? Depois é que surgiram com o euro. Você está entendendo? Mas o euro, o que ele comanda? Dentro da Europa. Sim. Qual é a moeda mais forte no planeta Terra? É o dólar. Até que rege o dólar. Até o petróleo, ele é precificado no dólar. Né? Virou uma moeda padrão. Exato. Então, ali, o que acontece? Os Estados Unidos, desde quando eu entendo por gente, desde criança, que eu sabia que os Estados Unidos dominavam o mundo. E sempre foi assim. Então, essa alternância, pergunta de governos, você vê que... Sabe por que não muda muito? Porque a engrenagem, que é a máquina, ela já é
ela já é... Os Estados Unidos, ele já foi colonizado muito bem, obrigado, pelos ingleses. Totalmente diferente do Brasil. Eu falo assim, hoje a confiança, vamos falar assim. Quando você veio, tinha muito hispano, tinha muito brasileiro. Hoje eu vejo eles um pouco mais desconfiados com essa comunidade, tanto com o brasileiro quanto com o hispano. Foi bom você ter falado nisso. O que acontece? Quando eu cheguei aqui, o americano, essa questão do brasileiro e do hispano, era tudo muito mais fácil. Para você ter uma ideia, o Social Security, que quando eu cheguei aqui, eu ia lá no Social e chegava lá e eles me deram o meu Social. Eu não era legal no país. Hoje em dia você não consegue mais. Não, só se você legalizar. Então o que acontece? A carteira de motorista. A carteira de motorista é o sonho de qualquer um aqui hoje, que chega aqui e não tem. Naquela época, eu chegava com a minha carteira do Brasil, eu ia na Moura Veículos, chegava lá e trocava pela carteira de lá. Aí escuta só, acompanha isso aí, nessa pergunta sua. O que o brasileiro começou a fazer aqui? Até parece que eu tô aqui no programa para poder criticar brasileiro, né? Mas na realidade, vocês falaram que é para falar a realidade. Não, então, vamos lá. América quer a realidade na América. Então vamos lá. Com certeza. O que o brasileiro... Eu vou te falar isso, você perguntou, você acha que a visão do americano com a comunidade, tanto brasileira como hispana, começou a mudar? Mudou um pouco, sabe por quê? Quem é o culpado disso é os próprios brasileiros e os próprios hispanos. Por quê? O cara chegava aqui, quando ele via, chegava aqui com a carteira de motorista, chegava ali e já trocava pela carteira americana. Sabe o que o brasileiro fazia na época lá em Boston? Ele chegava com a carteira de identidade, aquela verdinha, identidade do Brasil, e falava que era carteira de motorista. E os caras trocavam. E o americano, na confiança, ele não sabia. O americano, dentro desta fé, desse gerente de banco que eu te falei, que virou de palavra, que virou pro cara e falou, você é esse mesmo, paga ele, o americano acreditando que o cara tá falando a verdade, dava pra ele a carteira de motorista. Aconteceu isso aqui. Caramba. Alguém que tá assistindo aí pode falar, pô, o Roberto tá contando uma historinha da carochinha. Não, verdade. Tem um documentário, não sei se vocês já viram esse documentário, da segurança dos cassinos de Las Vegas. Aí um cara em um determinado momento fala assim, até um determinado momento a gente tinha um tipo de segurança. Depois que os brasileiros começaram a frequentar o cassino, a gente nunca pensou da forma que a gente ia ser roubado. Sabe o que os brasileiros começaram a fazer no cassino de Las Vegas? Está num documentário. Todo mundo que ia lá, eles tinham uma forma de burlar dentro do jogo. O brasileiro foi o primeiro que falsificou a moeda. Levou falsificado as fichas. Brasileiro. E aí, quando eles começaram a ver que estava aumentando o número de fichas, que eles foram ver, eram fichas falsificadas. Está num documentário. Como diz eles tiveram que mudar totalmente a forma de negócio por causa dos brasileiros. Como isso diz é o verdade. outro, é mole ou que é mais. É mole ou que é mais. Então, veja bem, tudo isso foi mudando. E também, na época que eu cheguei, as pessoas vinham, o intuito era sempre aquele, 1, 2 anos, 3 anos no máximo para voltar para o Brasil. E as pessoas na época também, ninguém comprava carro, não tinha carro zero, olha interessante esse detalhe, ninguém comprava carro zero e ninguém comprava casa. Todo mundo morava de aluguel. Há 30 anos atrás, 30 e poucos anos. Era um ou outro que tinha casa própria. E muito trabalhador, né, Roberto? Todo mundo trabalhador. Todo mundo trabalhador, no landscape, na construção. A construção hoje é muito forte também no meio dos brasileiros aqui. A construção, eram os 3 básicos, né? Era a construção, landscape e house clean, exato. Que liderava, sempre liderou. Então, ninguém comprava carro zero. Você está entendendo? Tinha um sistema aqui também que você chegava numa agência pequenininha, você comprava um carro ali usado, aquele carrinho para você trabalhar, para ir de casa para o trabalho, porque o que acontece? Um dos detalhes importantes aqui na América é a questão do transporte. Você tem que ter carro, né? O transporte público aqui
numa cidade igual Atlanta, não existe. Aqui sem Péssimo. carro, aqui ninguém faz nada. Não. Lá em Boston ainda tem um sistema de metrô. Nova York. Em muito Boston tem um bom. sistema de metrô. Nova York não tem problema. Chicago, essas grandes cidades, porque tem um sistema de metrô muito bom. Mas igual no Brasil é muito ônibus, né? Em São Paulo tem um metrô também muito bom, sistema de metrô. Mas aqui todo mundo tem que ter carro. Então quando eu cheguei, tinha aquele negócio que você ia ali, comprava um carro para pagar semanal. É o buy here e pay here, entendeu? Você não precisava porque ninguém tinha conta bancária. Você não tinha como aprovar crédito para comprar. Então tinha esses lugares que você comprava ali. Sabe como é que os caras faziam? Você dava um monte de chequinho. Chequinho de $100, $200 ali para pagar. E o cara confiava em você. Na confiança. Olha Tá só. entendendo? Isso é incrível, isso é muito importante. No Brasil nunca existiu isso. Como vai confiar, tá? Então, quando você vê esses conceitos, esses conceitos americanos, isso vai também moldando o seu caráter aqui, tá entendendo? É onde você vem com essa ideia de 1 ano, 2 anos, e de repente você vai mudando essa ideia. Sim. Você vai vendo que aqui é um país das oportunidades, você vai vendo que aqui é um país acolhedor, você vai vendo que aqui, isso que eles falam do americano, o americano é frio, mas não tem nada disso. O americano, quando você conhece ele, você tá entendendo? Pô, o americano é super gente boa, tá entendendo? O americano é super confiável, mas só que o americano tem a questão de o seguinte, o meu direito o seu direito começa quando termina o meu. Privacidade também, como Privacidade. você tinha falado. Não vem atropelando, não. E muito brasileiro que chega aqui quer viver na América como se estivesse no Brasil. E não funciona. Primeiro erro do brasileiro. Quer viver aqui como se fosse no Brasil. Então, só que isso foi mudando. Isso foi mudando, foi mudando, e as pessoas foram chegando, e não mais com esse conceito de 1, 2 anos, vou fazer um dinheirinho e vou voltar para o Brasil. Muito pelo contrário. Foram criando raízes. O senhor passou os 2 anos, você foi continuar. Aí foi criando raízes, foi mudando o conceito, vendo a questão da segurança do país. O Brasil cada dia mais violento, você fala, e aqui, puxa vida. Roberto, mas os Estados Unidos é violento também. Olha as escolas aí. Eu sei que tem. Todo lugar tem. Olha os tiroteios aí, tanta gente morrendo e tal, eu sei. Mas só que no Brasil as coisas acontecem muito perto de você. E se formos falar de números também, é um tiroteio que tem numa escola para quantas pessoas que estão morrendo por dia no Brasil. Exato. E no Brasil tem aquela questão, poxa, eu lembro de eu ver a pessoa, por causa de um celular eles matam. Eu Por acho causa que de um tênis. a consequência aqui é diferente. Exato. Por causa de um tênis. E o que acontece? Você falou de consequência, veio na minha mente aqui o seguinte. Por que aqui na América é muito menor a incidência do que no Brasil? Por causa da lei, da punição. A lei funciona. Da consequência. A lei funciona. Aqui o cara sabe que ele vai pegar prisão perpétua ou pena de morte, dependendo do crime dele. No Brasil... A facilidade para fazer as coisas aqui é muito grande, né, Roberto? No Brasil nós temos agora uma grande prova no Brasil de um político que foi condenado a 450 anos, se não foge a memória, acho que foi a pena do Cabral, foi essa, 450 anos. Ele ficou, acho que 5 anos, acho que foi o político que ficou mais preso. Ficou mais tempo, foi ele. Mais tempo preso. Acho que ele ficou 5 anos. Hoje ele goza o quê? De liberdade. Aqui na América, não. Aqui não tem isso. Aqui a lei é para todos. Então o que acontece? Quando a lei é para todos... Igual o pessoal fala muito de questão de armamento no Brasil. Que combateu o armamento. Poxa, aqui na América, se eu falar para você o que um policial falou comigo, aqui mesmo, aqui em Kennesaw, aqui, ele falou comigo, você não tem arma? Eu falei, não. Ele falou assim, não, aqui em Kennesaw... Kennesaw é uma região de mundial. Todo morador é obrigado a ter sua arma para se defender. E aqui na América a questão da privacidade é o seguinte, você tem uma arma em casa, o cara invadiu o seu quintal, ele não está autorizado, se você meteu bala nele, você não, entendeu? Você é lógico que você vai lá, vai ter que justificar, responder um processo, mas não vai dar nada. Você não vai para cadeia, não. Você está entendendo? Lá no Brasil,
é o famoso, desculpe até o termo que eu vou falar aqui, não sei se vocês vão gravar isso, é o poste mijando no cachorro. É a inversão de valores. É verdade, cara. Você tá entendendo? Lá é diferente. É o que você tinha falado lá no começo, é cultural. Então, está lá atrás, está desde a época lá eles chamam de um poste mijando no cachorro, porque lá é o seguinte, hoje lá, você tá entendendo? E hoje lá não tem a bolsa presidiário? 1.700 e pouco, ou seja, o cara hoje preso, a mulher dele, a família dele recebe 1.700 e pouco, e o cara trabalhador que pega a marmita, põe debaixo do braço, acorda 4 horas da manhã, pega 3, 4 condições para poder trabalhar, ganha 1.300 reais. Ele ganha menos do que o cara que está preso. É. Então isso chama-se inversão de valores. Sim. E esses valores, esses conceitos, é que você vai vendo aqui na América e vai te mostrando que a América é um país. Quem quer criar família, quem quer criar seus filhos dentro de princípios, igual eu falei para o Felipe no início, quando ele me perguntou, ele até me perguntou, né, Roberto, qual que é seu conceito político? Porque tem muita gente que não gosta que fala. Eu falei para ele, meu conceito é o seguinte, eu sou liberal nas questões econômicas, nas questões econômica, da ciência e tecnologia. Sim. Mas eu sou conservador na questão moral, espiritual e família. Claro. Questão moral, eu sou conservador. Na minha questão, a minha base, é o que eu falei para o Felipe, a minha base é Deus e família. Sem Deus e sem família, de tudo que a gente está conversando aqui, você pode aniquilar todo o nosso papo. Nada importa. Ele não tem nenhuma importância, ele não tem nenhum proveito se a sua base não for Deus. Porque Deus é o centro de tudo. E a sua família é a sua base, é seu porto seguro. Uhum. Se você não consegue conviver com essas duas coisas muito bem e muito bem resolvidas dentro de você, você está uma flecha perdida. É uma bala perdida. Tá? Então, isso tudo aqui na América vem me ensinando até hoje muito. Eu tenho muito que aprender ainda com a América. Mas a minha paixão pelo país... Aí você fala, Roberto, paixão pelo país e o Brasil? O Brasil é onde eu nasci, minhas raízes. Teve um ditado muito importante também que eu ouvi de um amigo meu, um jornalista também. Ele falou, quando a gente estava conversando negócio de... Porque a gente tem muitas coisas, os parentes nossos no Brasil que nunca vieram aqui, quando a gente vai visitar, o que você está fazendo lá? Sua casa é aqui, o seu país é aqui, as suas raízes, o amor, a família, está tudo aqui. Mas é porque você não pode falar para eles o que eu estou falando aqui, mas a questão é o seguinte, o seu país e a sua casa é aonde te dão condições humanas e honestas de vida, aonde você pode criar sua família com valores, com princípios, com segurança, com respeito mútuo. Então eu acho que esses princípios é que tem que reger a sua vida. Porque é o seguinte, se eu for considerar que a minha raiz é o Brasil, não, eu tenho que voltar para o Brasil. Nem que eu fique aqui 40 anos, mas depois eu quero voltar, minha aposentadoria, eu quero morrer no Brasil, que ali é minha terrinha, Caramba! Olha como que está o Brasil hoje. Complicadíssimo. Hoje, eu não estou falando ontem, não. Eu estou falando, olha o Brasil como que está. É o que eu falei para vocês. Se matam a troco de nada. Por causa de um celular, por causa de um tênis, por causa de uma briga de vizinho. Você está entendendo? Roberto, mas quando você morava lá já era assim. Era assim, foi piorando em vez de melhorar. Só piora. Tá entendendo? Em vez de... Vai, Felipe. Eu vou contar aqui... Vocês foram dar microfone para jornalista? Então agora você segura. Segura a onda. Eu vou contar o meu estalo, a minha chavinha que virou quando eu cheguei aqui. E exatamente na área de segurança, cara. Eu cheguei aqui, também de Belo Horizonte, para quem não sabe.
Tava em Nova York, cheguei também em Nova York, depois fui pra Boston, depois vim pra cá. Eita, praticamente o mesmo trajeto. Eu fiquei uma semana em Nova York, né, conhecendo a cidade e tal. E eu comprei, logo que eu cheguei, eu comprei um celular de última geração. E tava lá e tal. E fui andar a pé na cidade. Porque assim, eu queria ver como é que anda na cidade, conhecer a parte que ninguém mostra. E aí eu fui andando e desbravei aquele trem todo. Manhattan ali, praticamente até o Central Park ali pra baixo, a pé. Desbravei tudo, andei pra caramba durante uma semana. Conheço tudo aquilo ali. E aí, cara, lá é muito, muito bom. Eu peguei o meu celular... Big Apple, com certeza. Cruzei a bridge, como que chama lá? A ponte. Com a acho que tem uma lá que Caramba. A George Washington. Não, a lá de baixo. Que você vai Tri-Borough Bridge. Não. Tem uma lá que Cara, deu branco. Depois põe o nome embaixo. Eu acho. Calma. Cruzei a ponte, indo pro Brooklyn. Brooklyn Bridge. Sobre o rio... Exato. Que o avião desceu dentro exatamente dele esse aí. Cruzei... Não, é a Brooklyn. Não, bom, o rio é o... Eu acho que é o mesmo, é esse nome. Hudson, um negócio assim. Bom, enfim. É o Rio Hudson, exatamente. O Rio Hudson, Cruzei e quando você desce a pé, você tá, tipo, literalmente embaixo da ponte. E, tipo, na mesma hora eu tava assim, com o celular na mão, e eu falei, caramba, eu tô debaixo da ponte. Na hora me veio a figura do Brasil. Quem que tá debaixo das pontes do Brasil hoje? Exato. E aí eu olhei, assim, tinha até umas pessoas, eu fiquei apavorado, cara. Querendo segurar o celular. E aí, tipo, eu vou guardar, eu vou esconder. E, tipo, eu falei, cara, será que precisa? Eu vou arriscar. E aí eu fui filmando, fui tirando foto e tal. Cara, eu passei embaixo de uma ponte, um lugar, assim, que não tinha ninguém, escuro. Tava um pouco escuro, já era de noite. E assim, ninguém foi lá me abordar e me dar seu celular, porque assim, no Brasil, com 5 segundos você tá lá andando na rua com o celular exposto, alguém vai chegar no você ali. E aí, cara, eu olhei e tal, e eu voltei pelo mesmo caminho, e era de noite, e eu falei, cara, aqui é outro país, é outra cultura, eu posso ter segurança aqui. E foi aí que minha chavinha virou. Vira. Inclusive, Fabiano, só pegando um gancho aqui, não sei se você já teve esse sentimento, e Felipe já teve também, mas sabe aquele sentimento assim? Eu lembro muito bem quando eu morava em Belo Horizonte, aí às vezes eu ia para o Rio de Janeiro, ou para São Paulo, ia para algum lugar, passava-se uma semana, 2 semanas, ou 3. Quando você está voltando para Belo Horizonte, ou de carro, ou de avião, vou dar um exemplo de carro. Quando você está voltando de carro, quando você vai chegando assim, tipo, uma hora, meia hora, 1 hora antes de chegar em casa, sabe aquele... Cheguei. Tô chegando em casa. Sabe aquele desejo de chegar em casa, no seu bairro, e sabe aquela sensação de estou em casa, aquela sensação de segurança? Quando você sente aquilo, que é o feeling, quando você sente aquilo, aí é que você começa a perceber que ali é seu lugar, que ali é sua casa. Então, eu comecei a sentir isso aqui na América. Por exemplo, quando eu morava em Boston, a primeira vez que eu fui no Brasil, depois que eu me legalizei, igual falei pra você, eu me legalizei aqui, vocês não perguntaram isso aí. Eu ia te perguntar na ponta da língua, pode perguntar. Então tá, a hora que você perguntar... Que na verdade é exatamente isso que eu quero... Então, mas pode terminar que eu vou te fazer essa pergunta. Quando eu fui a primeira vez pro Brasil, aí o que acontece? Eu fui com as minhas filhas, elas estavam pequenas, elas estavam bem pequenas. Quando você voltou? Quando eu fui a primeira vez no Brasil, que eu tô falando. Tá. Que eu tava aqui, você depois... voltou pro Brasil a primeira vez? Eu voltei, fui a passeio. A minha pergunta é exatamente essa, que eu quero saber. Aí você já pode responder, já ilustrando com essa pergunta. Primeiro, como é que você veio parar em Atlanta? E segundo, com quanto tempo e como que você conseguiu o seu papel, né? Que a gente falando aqui no bastidor, como que era muito mais fácil do que hoje conseguir o papel. Então, com quanto tempo que você conseguiu o papel e como que você veio parar aqui? Pode terminar a sua história e dentro da sua história você conta pra gente isso aí. Tá. Só eu vou voltar lá e vou te explicar como que foi a minha legalização aqui. Mas então, a primeira vez que eu fui no Brasil,
e fui com minhas filhas estavam pequenas. Então, o que acontece? E sempre quando eu ia com elas, elas tinham aquele desejo, né, de ir visitar a avó, visitar os tios e tudo. Eu chegava com minhas filhas e aquele medo de Brasil, porque minhas filhas estão acostumadas. Aqui, eu lembro, né, a pessoa pisava na rua, o carro para lá na frente. Lá no Brasil, a pessoa se você pisa não na correr rua, do carro, tem aqueles caras que acelera e se for uma senhorinha, um senhorzinho, sai da rua, não vou falar o palavrão aqui não, sai da rua, filho de uma boa senhora, né? E pá, se deixar passa até por cima. É verdade. Então o que acontece? E as minhas filhas estavam acostumadas a atravessar a rua aqui sem olhar, pessoal, sem olhar para os lados. E lá no Brasil queria fazer a mesma coisa, então a gente tinha que segurar no braço. Aí o que acontece? Elas chegavam lá doida para ver a avó, doida para ver os tios, os parentes. Aí chegavam, era aquela festa. Abraçava, beijava e tal. A gente ia pro sítio, fazia aquele churrasco, aquele almoço de confraternização. Daí 2, 3 dias. Aí minhas filhas chegavam para mim, pai, a gente às vezes para ficar 2 semanas, ela, pai, que dia que nós vamos embora? É amanhã? Pai, que dia que nós vamos embora? É amanhã? E elas pequenininhas. Elas já doidas para vir embora já. Pequenininha já. Quero voltar para casa. Pequena que eu falo assim, 6 anos, 7 anos, entendeu? Criança, pai, que dia que nós vamos embora? Que dia que nós vamos embora? Aí eu falei, não, filho, nós já vamos embora. Então o que acontece? Aí que eu tô te falando, a primeira vez que eu fui no Brasil, na volta, cara, dentro do avião, quando é naquela madrugazinha assim, que as comissárias acende as luzes, que é comissário de bordo, vai servir o café. Tá entendendo? E fala que nós estamos aproximando. Você já está no território americano. Cara, que você olha lá, você está no território americano, cara, sabe aquela sensação que eu falei? Que quando você ia para o Rio, para São Paulo, de chegar em Belo Horizonte, tô chegando em casa, cara, quando eu senti aquilo no coração, tô chegando em casa, aí eu falei, América é minha terra. E aquele conceito de que você tem que voltar para suas raízes. Isso é pessoas que nunca vieram para a América e não sabem o que é a América. Tá entendendo? Então o que acontece? É aquilo que eu falei para você. O seu país não necessariamente, entre aspas, é onde você nasceu. Porque você pode ter nascido lá na Bósnia, naquela época da guerra, e aí? É lá que você é da guerra? Ou é aqui? O país que te abraçou. Exato. Ou é o país que te abraçou. Então esse conceito, aqui que é meu país, é relativo. E eu tenho metade da minha vida vivido no Brasil e metade vivido aqui. Então, assim... Nós estamos quase descobrindo a idade dele. É o que eu falei pro Felipe quando a gente estava batendo papo aqui no início. Assim, é daqui pro céu. Você não... O meu conceito é o seguinte. Roberto, então quer dizer que você nunca vai voltar pro Brasil? Essa palavra nunca, você nunca vai ouvir de mim. Porque o nunca não existe. Mas nos seus planos hoje não. Os nossos planos pode não ser os planos de Deus. Sim. Okay? Mas nos seus planos hoje não. Nos meus planos e da minha família, da minha esposa, não é voltar pro Brasil. Sério? Tanto é que os meus planos, se você... Assim, sabe qual que é os meus planos na realidade? É depois que aposentar e tudo, é daqui para mais para baixo, pro sul, é ir pra Flórida. De preferência, a minha esposa agora, eu comecei a virar a chavinha de Ocala. Já ouviu falar em Ocala? Ocala é uma cidade que fica um pouquinho ao norte de Orlando, e tem uma outra cidade que fica um pouquinho ao sul de Orlando também, uma das duas. Ocala é a capital do cavalo, dos aras aqui nos Estados Unidos. Eu acompanho a página, agora que você falou. E Ocala tem uns sítiozinhos, cara, com casas assim... Casas lindas, casas assim maravilhosas e com 4, 5 acres de terra. Umas fazendinhas. Cara, uma fazendinha. Só que você está no meio de tudo, você está centralizado. Eu posso trabalhar de casa, você posso continuar escrevendo para jornal, fazendo o que eu quiser, online e tudo. E você também tem aquela paz do campo. Hoje você já consegue fazer isso? Hoje?
Cara, hoje eu consigo fazer isso porque hoje Deus me deu. Lembra do que você falou do conceito? O que você veio fazer aqui? Aquele negócio que o pessoal fala, eu saí do Brasil para comprar uma casa para minha mãe, para não sei o que lá. Eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de ter uma casa com piscina, e a piscina tinha que ser de água salgada, saltwater. Uau. E tinha que ter Bem também. diferente, hein? E tinha que ter também um espaço. Aqui é muito comum. E tinha que ter. Aqui é Muito super comum. Sério? É. Porque a piscina de saltwater, quando fala de água salgada, a pessoa dá a impressão que é igual você entra no mar, que sua boca fica salgada. Nada disso. É evitar o cloro, né? Exatamente. Nada disso. Você não tem gosto de sal, não tem nada. Embora você coloque o sal, mas é um sal próprio para a água, para a piscina. Ok. Então eu queria ter uma piscina com um backyard bem nice, com uma piscina bem legal, uma casa muito legal, uma casa boa, cheia de quartos e banheiro, aquela casa legal. E queria ter também um espaço para me ter minhas galinhas. Eu sou, desde pequeno, gostei de bichos. Sempre gostei de criar galinha, passarinho, sempre gostei. E olha, embora eu sou nascido e criado em Belo Horizonte. Olha só. Mas ia muito pra sítio. A gente tem muita o mineiro o Belo Horizontino tem uma raiz muito forte no interior. Então o que acontece? Há 4 anos, quase 5 anos atrás, eu realizei meu sonho. Hoje você tem uma piscina de sal. Eu comprei, eu vendi a casa que eu morava no Subdivision, que tem o Homeowner Association, né? Que qualquer coisa que você vai fazer, você tem que pedir permissão e tal. Aí eu falei, não aguento isso mais. Aí consegui uma casa tipo rancho, uma casa linda, com backyard, com uma piscina muito maravilhosa. Inclusive tem até foto aí, depois se você quiser ilustrar. Ou então eu te passo. E tem minha área onde eu crio minhas galinhas. Você tem a área das galinhas. É a área das galinhas, mas assim, é só para ter os ovos ali frescos ali, orgânicos em casa e tal. Agora se bem que agora... Tá ótimo, porque tá numa crise de ovo aqui no país. Se bem que agora, hoje, agora eu tô só com pouquinha coisa lá em casa. Eu vendi um monte de galinha. Porque agora eu vou começar a criar... Muita gente não conhece, chama índio gigante. Já ouviu falar isso? Eu não sei, não. No Brasil? Eu acompanho de manhã o galo índio, 1,5 m. Cara, os galos, os índios gigantes chegam a medir hoje 1,25 m a 1,30 m. Que é isso, gente? É uma pessoa? É uma genética. É uma genética, é um cruzamento que eles fizeram lá. Brasil tem muito. Dos galos. O galo índio, aquele é o Malaya, chama o Malaya e o Chamo, que é o galo de briga, com as galinhas caipira. Fizeram um cruzamento, isso é do Brasil. Isso é do Brasil. Isso, aí o que acontece? E os galos, rapaz, chegaram a atingir essa medida. As galinhas, pra você ver, chegam a atingir 1 metro. Tem aqui? Ou você traz o ovo? Não, você tem que trazer do Brasil. Trouxeram a genética. Tem um pessoal da Flórida criando, tem um pessoal de Massachusetts criando. Pergunta, o ovo também é maior? Não, o ovo é tamanho normal. Não, só pra saber, porque tamanho normal. vai que sai um... Não é avestruz, não é avestruz, não. Mas então, o que acontece? Pra você ter uma ideia, por que isso ficou famoso no Brasil? Você vê, isso não tem nada a ver com o nosso bate-papo aqui. É só... por que isso ficou famoso no Brasil? E eu acompanho muito. Porque um galo desses no Brasil foi vendido a R$154 mil. E esse galo foi uma manchete da Globo. O Globo Rural, parece, foi lá e fez uma entrevista com o cara que vendeu e tal. E quando isso estourou na TV, aí o galo índio gigante virou popular no Brasil, muita gente criando. E outra coisa, aqui na América, quem tem aqui é uma fortuna pra você ter. Eles vendem um galo aqui, fortuna assim, força de expressão, mas é caro. Entre 3 a 5 mil dólares. Uau. Você está entendendo? Enfim, a minha intenção não é para comércio, é para, entendeu? Para você mesmo. De repente é lógico que você tendo muito, você vai aí vender, você vai, entendeu? Mandar para outros lugares. Pode surgir uma oportunidade em cima disso aí. Mas então, voltando ao assunto atrás. Vamos lá. Então eu realizei que hoje eu moro numa casa dessa, hoje eu tenho a tranquilidade de estar num lugar desse, mas o meu destino final eu pretendo ir, depois que eu me aposentar, para a Flórida. Aí eu quero morar na Flórida. Minhas filhas, provavelmente elas vão continuar por aqui, né? Porque uma filha minha está aí nas portas, aí perto de casar aí, e o marido dela tem business aqui, tem negócios aqui, ela trabalha para a empresa que vai ficar por aqui.
a outra também trabalha numa empresa uma multinacional aqui, uma corporation que vai ficar por aqui. Mas a Flórida é só dar um pulinho ali. O avião tá pertinho. Agora, voltando à sua pergunta. A sua pergunta era a questão do documento. Documento e como é que você veio parar em Atlanta? Ok. Não sei se tem a ver, como é que foi, se você já estava aqui. É igual eu falei para vocês num bate-papo aqui em off, que quando eu cheguei aqui, tinha várias formas de se legalizar aqui nesse país. Para você ter uma ideia... Era mais fácil, Não né? sei se vocês sabem dessa história. Tinha um pessoal... O que acontece? Tinha uns advogados aqui que eles aplicavam para uma lei que existia aqui para as pessoas que trabalhavam em fazendas. Então, tinha umas fazendas de tomate e de laranja, umas coisas assim, na Flórida. Que quem trabalhava lá, olha para você ver que interessante, o dono da fazenda dava uma carta que você trabalhou na fazenda. E o advogado, com aquela carta, ele aplicava e conseguia a legalização para você. É muito mais fácil. Isso logo quando eu cheguei aqui, isso antes de eu chegar, ok? Quando eu cheguei foi mudando. E quem também trabalhava em restaurante, não interessa a função que você trabalhava no restaurante. O dono do restaurante aplicava para você como cozinheiro ou alguma coisa assim, e legalizava você. Era muito comum legalizar através de restaurantes aqui também. E também tinha uma outra forma de legalizar, que essa já é através do casamento, você casar com um americano ou uma americana. E também, enfim, essas eram as formas de se legalizar, ou através do trabalho dentro da sua profissão que você exercia no Brasil, ou então aquela profissão sua. Esse foi o meu caso, tá? Eu me legalizei aqui como jornalista, mas para legalizar dentro de uma profissão assim, é muito, mesmo igual como cozinheiro, é muito difícil, não é que é muito demorado. Para você ter uma ideia, o meu processo, desde a aplicação até eu receber o meu green card, levou 5 anos. A pessoa fala, pô, mas quanto tempo assim? Porque o processo é demorado, porque o que acontece? Como eu estava sendo legalizado pelo jornal que eu era editor dele, então eu tinha que preencher os requisitos. O que é os requisitos? A preferência do trabalho é para o americano. É isso que é legal nesse país aqui também, né? Quando a preferência é da terra, é do americano. Mas só que para a pessoa se qualificar para a minha vaga, ela tinha que falar, ler e escrever português muito bem. Era muito porque o jornal era em português. Então o advogado falou, Roberto, pode ficar tranquilo que não vai pintar um americano que com essa... Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode. Te interromper rapidinho. Esse visto que você entrou é o EB? Não, ele virou, né? Felipe, não é visto exatamente. Felipe, na realidade é o seguinte, é o visto de trabalho. Eu não sei qual que é a categoria dele. Mas na época eu não lembro. Era o visto de trabalho, entendeu? Então o que acontece? O advogado ele tinha que publicar num jornal local que o jornal estava oferecendo aquele trabalho. Aí a pessoa se candidatava, aí ela tinha que enquadrar. Você não veio com visto de trabalho, você veio com visto de turista e aqui dentro transformou em trabalho. Sim, exato. Então o que acontece? Apareceu candidatos. Roberto, apareceu candidatos. Mas só que quando ia para qualificação, que era aqueles 3 requisitos, ela não qualificava. Então, quando esgotou, porque tem que esgotar todo o processo. Quando esgotou, porque eu não sei quantas vezes que ele tinha que publicar. Então, quando esgotou todo o processo, aí foi quando eles me chamaram na imigração para aplicar para aquela vaga. Não, para... Como é que fala? Para audiência final. Ok. Audiência final. Então, para a audiência final, eu tinha que ir para frente de um agente de imigração, com o advogado, ele ia fazer perguntas, eu tinha que provar aquilo que você entrava naquelas características. Aí vai escutando, aí o advogado ainda falou comigo assim, olha, a prova é o seguinte, você tem que levar jornais com com as matérias que você escreveu. Você tá entendendo? Você tem que chegar lá e provar com alguns jornais, com foto sua, com matérias que você escreveu, na área sua área de esporte e tal, mostrar para ele que você trabalha dentro da área.
Aí ele falou assim, você tem muito? Eu falei, você tem muito? Ele falou assim, faz o seguinte, você quer chegar lá e não ficar perdendo muito tempo, leva o máximo que você puder. Eu falei, então deixa comigo. Falei, Sandra, falei com minha mulher, Sandra, e tinha que ir nós dois. Porque isso aplicava para os dois? Na época se aplicava para mim e para a Sandra. Ou seja, ela legalizando... Vocês não tinham filhos ainda? Ou já tinham filhos? Tinha. Já tinha. Tinha as duas. Estava em Boston ou já Estava tinha... em Boston. Estava em Boston. Estava em Boston. Eu me legalizei lá e me tornei cidadão americano aqui. Tá. Aqui na Georgia. Então, o que acontece? Eu peguei uma bolsa de viagem, cara, e entupi ela de jornal com as matérias minhas de esporte. Entupi. Uau. Você já fazia aqui? Aqui. Né? Porque eu já cobri esporte há muitos anos, quando eu apliquei. Então, entupi de jornal. Aí cheguei com aquela mala mesmo, a bolsa, essas bolsas grandes. Cheguei, aí o agente de imigração assim, cheguei e botei em cima da mesa. Eu, minha mulher e o advogado. Aí o cara olhou pra mim e tal. Essa bolsa aí. Não, falou assim: eu posso ver um jornal da matéria que você escreve e tal. Aí, quando eu abri a bolsa aqui assim, eu fui enfiar a mão pra tirar. Não, só um só. Aí ele pegou um por cima, abriu e tal, viu. Não sei se ele entendeu alguma coisa ali em português. Ele viu sua cara ali. Viu minha foto, viu meu nome na... Esse cara não vai ser doido de trazer esse tanto de jornal. Viu meu nome no artigo e tal, aquele negócio todo. Quando ele viu aquilo tudo, ele falou, não. Eu fui tentar tirar tudo. Ele, não tira não. Aí o cara falou assim, o advogado falou assim, ele não vai mandar você tirar isso tudo. Aí quando ele pegou aquilo ali, ele já foi, tirando xerox já dos passaportes e tal, veio, carimbou meu passaporte, falou assim, welcome to America, bem-vindo à América, a partir de hoje você tá liberado para trabalho, para não sei o quê, bababá. Que legal. Aí eu perguntei para ele, quando é que eu posso sair do país? Ele falou assim, você pode ir para o aeroporto daqui. Porque naquela época eles não davam ali o green card para você, eles davam um carimbo no passaporte, aí aquele carimbo, ou eu podia guardar o green card e viajar com ele, ou eu podia pegar uma carta de viagem. Legal. E viajar com essa carta e com o carimbo. Eu saí dali com a minha mulher e fomos para uma agência já comprar passagem para ir para o Brasil. Enfim, muito mais fácil, né? Hoje em dia é quase impossível isso. Você conhece casos de jornalismo? Hoje mudou tudo. Mudou tudo. Mas mudou porque tudo. Muita gente, às vezes até hoje, na hora que você abrir a vaga lá do americano, que tem que falar português, o negócio vai aparecer. Mas mudou muito, sabe por quê? Desde lá de trás, aonde eu falei com você. Por que mudou muito? A culpa das comunidades, que eu falei para você, tanto hispana como brasileiro, da pessoa chegar e querer dar um jeito. Você sabe o jeitinho brasileiro. Famoso brasileiro. Querer dar um jeitinho. E aqui na América não tem jeitinho. Aqui é pão, queijo. Assim, sim e não. Acabou. Então o que acontece? Então nessa de querer dar um jeitinho, a imigração foi apertando o cerco. Foi dificultando as coisas. Por isso que hoje em dia, eu sei que vocês vão me perguntar isso mais para frente aí, qual o conselho, ou aliás, conselho não, é muito pesado isso, mas o que eu diria para alguém que está querendo vir do Brasil para cá? Eu tenho assim, N coisas para falar, mas eu quero que vocês falem, porque senão eu vou ficar aqui com esse microfone aqui. Não, a gente vai te fazer essa pergunta no final aí. Só que antes a gente quer saber exatamente, você veio Atlanta cobrindo esporte, hoje eu vi umas fotos aí. Por que eu vim para Atlanta? Eu já estava lá há 15 anos em Boston e o que acontece? Chegou um ponto que eu falei, poxa, eu já estou legal na América, esse é o país que eu escolhi para viver, eu estou com a minha família. Quantos anos depois para você legalizar? Não, quando eu vim para cá eu já estava aqui, eu estava 15 anos. Quanto tempo? Para legalizar. Tá. De quando eu cheguei até me legalizar, foi bem uns... Acho que foi 8 anos. 8 anos. Ok. Tá? Mas eu já trabalhava no jornal já. Aí depois é que surgiu... Porque é o seguinte, o fato de você trabalhar num veículo de comunicação não quer dizer que o dono do veículo tem que querer legalizar você também. Sim. Tem que abrir
essa a oportunidade. prerrogativa para você aplicar, né? E foi quando aconteceu isso. Então, o que acontece? Eu falei, poxa, eu já estava assim, de saco cheio daquele frio do norte ali. Muito frio, né? Caramba, pelo amor de Deus. Eu nunca fui, não. Eu cheguei a pegar frio em Boston 20 abaixo de zero. Ok? Aí eu já estava de saco cheio. E as minhas filhas, no período de neve lá, eu peguei tempestades de neve em Boston de 3 pés de neve. Assim, que a porta não abre. A porta de sua casa não abre. E para abrir a porta da cozinha, eu tinha que dar a volta pela da sala, ir lá comprar, tirar carro debaixo de neve. Aquilo ali eu já estava cansado daquilo. Essa é a verdade. Então eu falei com a Sandra, já que nós vamos ficar nesse país, então temos que procurar um lugar que pelo menos a temperatura seja... Não precisa de ser um lugar quente igual Valadares e quente igual Pará, mas tem que ser um lugar que o clima mais ameno. Agradável. E eu já conhecia vários lugares aqui no Brasil, vários estados, várias cidades. Aqui nos Estados Unidos. Aqui. Então, o que acontece? Eu não conhecia, eu tinha muitos conhecidos aqui em Atlanta. E Atlanta, eu vi Atlanta como... tanto é que Atlanta é considerada como uma pérola. Porque não sei se você sabe, aqui Atlanta, a Georgia, Atlanta é muito centralizada aqui nos Estados Unidos. O maior aeroporto do país é aqui. Uhum. O headquarter das maiores companhias é aqui. Um dos maiores portos dos Estados Unidos está aqui pertinho, aqui em Savannah. Então, o que acontece? E Massachusetts, para você ter uma ideia, ela cabe 5 vezes aqui dentro do estado da Georgia. Então a Georgia tem muito a crescer. Atlanta começou a dar um boom mesmo, foi depois das Olimpíadas. 96. Exatamente, de 96. Foi ali que a Georgia começou. Ali que eu ouvi falar em Atlanta. Você tem uma ideia, em 96, na Olimpíadas, essa região aqui de Eckwood, de Woodstock, de Marietta para cá, Kennesaw, isso aqui era mato. Eu imagino. A Cobb Parkway, que é a 41, subindo aqui para Eckwood e Woodstock, indo lá para cima para Carsville, aquela área ali, igual você conhece Carsville? Conheço. Aquilo ali era só mato, fazenda. Você vê que tem muita região de fazenda. E ali está crescendo agora no Era tudo fazenda. Então o que acontece? De 96 para cá deu um boom. Só que o seguinte, Atlanta tem muito a crescer ainda. Atlanta tem muito para crescer. E Massachusetts não cresce, não tem mais onde crescer. Já não tem mais, Tá? E é tudo velho. As casas velhas, tudo muito velha, tudo com muita dificuldade. Assim, as ruas... Roberto, as ruas é muito esburacada. Por que as ruas é muito esburacada? Sabe por quê? Porque o período de inverno é muito grande. A neve, o sal. Porque lá é o seguinte, aqui não tem esse sistema disso, mas lá tem um sistema de quando neva, vem os caminhões com sal e areia jogando. E esse sal e areia arrebenta com tudo. Corrói, além de correr os carros, corrói o asfalto e tudo, faz muito buraco, a chuva. Então o que acontece? Muito buraco. Então eu cansei daquilo tudo, minhas filhas, muito frio, ficava de pijama a semana toda. Chegava no fim de semana de pijama também dentro de casa, porque vai fazer o que lá de fora? Neve pra caramba, frio pra caramba. Foi aí onde eu decidi vir pra cá. Aí, um detalhe. Aí o que acontece? O que eu vou fazer em Atlanta de início? Aí eu continuava escrevendo para o jornal, para o Brazilian Times, mas eu falei, o que eu vou fazer lá? Aí foi quando eu comprei a franquia da Wizard. Já ouvi falar na Wizard, escola de inglês, inclusive do Brasil. Do Carlos Wizard, ficou famoso no Brasil. Foi até... Começou a participar do governo do Bolsonaro lá. O Carlos Wizard é um bilionário no Brasil hoje. Então, inclusive ele esteve na minha casa aqui. Aqui em Atlanta. Ele veio e ficou na minha casa, porque eu comprei a franquia dele. Eu abri 2 escolas de inglês aqui. Para brasileiro? Para brasileiro. Uma em Sand Spring e outra em Marietta. Sabe onde é a padaria brasileira ali, a Brazilian Bakery? Sei. Bem atrás da Brazilian Bakery. Legal. Eu comprei a franquia e aí abri essas 2 franquias aqui. Uma delas até com um parceiro meu de Boston. A outra era só minha, a de Marietta. O que acontece? E na época que eu cheguei aqui em 2006. Então o que acontece? Na época do governo Bush. E a promessa do Bush era o seguinte, que em 2008
O Bush tinha prometido que as pessoas, para legalizar, elas tinham que estar matriculadas numa escola de inglês, ou então ela tinha que falar inglês. Certo. Ou então ela tinha que estar estudando inglês. Então o que aconteceu? Eu falei, poxa, eu tô com a faca e o queijo na mão. Deu um boom. Vou ficar milionário. Foi quando pintou o negócio da escola. O que acontece? Abri a escola. Cara, de repente a escola... Eu tinha aluno... Eu tinha mais de 15 salas de aula. Uau. Se de repente eu tinha mais de 300 alunos. Muito bom. Na minha escola. Então o que acontece? Só que chegou o fatídico 2008 e o Bush roeu as cordas. Aquilo que ele tinha prometido, que ia legalizar o pessoal, aquilo não aconteceu. E quando não aconteceu, aí houve uma perseguição sobre os indocumentados. O que eles contam que entrava dentro dos condomínios. Cara, o pessoal ia saindo dos condomínios, tinha esses micro-ônibus parados do Waze, parado lá na porta e pegando imigrante, botando, levando. O que acontece? Houve uma corrida muito grande, as pessoas iam para as igrejas, os caras estavam dormindo em igreja, enfim. E nessa paranoia toda, o Degas aqui dançou. Porque o que acontece? Da noite pro dia, numa semana que eu tinha lá 300 alunos, na semana seguinte, quando começou essa perseguição loucura sobre os indocumentados, você tá entendendo? Saiu, eu cheguei na escola na semana seguinte, entendeu? Tinha 30, 40 alunos vindo para aula. E os outros todos ligando. Medo de alguém lá, né? Olha, eu não vou aí não, porque eles estão falando que eles vão nos lugares onde está concentrado o número de brasileiros e vai pegar todo mundo. E o pessoal ficava com medo de ser pego dentro da sala de aula. Realmente. Enfim, eu estou contando só a história. O que me trouxe de Boston para cá? Foi quando eu abri essas duas escolas, entendeu? Então, aí depois eu e minha esposa tivemos uma empresa de limpeza aqui, que é a Spotless, que eu brinco com ele, né? Que nós éramos consultores. Hoje é coach, né? Hoje o charme é coach, né? Fala que é coach. Nós éramos consultores coach na área de conservação e limpeza. A gente tinha uma empresa de limpeza e tal, enfim. Lavava e limpava a depois, casa. Não, a gente tinha um pessoal que trabalhava com a gente. Eu também entendeu? Pegava na massa junto com a minha esposa e tal. Enfim. E a coisa vai acontecendo, aquela coisa, você vai jogando nas 11, né? Aí depois na área de trade, que ele falou que também faz, aí fiz curso de trade e fiz um curso também de home inspection, a gente conversou em off aqui, entendeu? Também uma área que eu trabalho, que é home inspection, fazer inspeção em casas para as pessoas que compram casa de home inspection, enfim... online e a coisa foi fluindo, enfim, esse foi o motivo que me tangeu de lá para cá. Então, praticamente, o clima... E foi o clima. O principal... O pensamento inicial era o clima. Era o que ia vir com um clima mais ameno por causa das minhas filhas e para ter uma qualidade de vida melhor. Vamos dizer, a palavra certa mesmo é uma qualidade de vida melhor. Sim, né? sim. Igual aqui agora, para mim, é igual eu falei para minha esposa, olha, eu já não estou gostando desse frio aqui de Atlanta. Já começou, poxa, aquilo que deu aí recém... Deu menos 12. Não fala, aquilo ali... Nunca tinha passado por aquilo. Aquilo ali é a primeira vez aqui. Impressionante. Aquilo que aconteceu aqui em Atlanta... Foi a primeira vez que eu passei aquele frio. Falei com ele que eu achei que eu ia morrer. Foi a primeira vez. Então, o que acontece? Eu tenho... A minha intenção é daqui para baixo, daqui para Flórida. Né? Mas... Roberto, e o Brasil? O Brasil é aquilo que eu falei para você. Amo o Brasil. Tenho meus parentes lá, tem meu irmão lá, tem meus sobrinhos, tem tios, tem a parentela, tem os amigos. Amo o Brasil. Tanto é que escrevo sobre Fórmula 1 e futebol, tudo em português. Enfim. Roberto, tem muita gente que fala, Roberto, você como jornalista, você nunca teve uma oportunidade no mercado americano? Cara, você trabalhar no mercado americano em determinada função não te exige muito. Né?
a questão da cultura e da língua. Mas tem área que você tem que ser 100%, 100%. Uhum. E a gente que já veio aqui, já veio para cá, tipo, não, quando a pessoa vem para cá, um adolescente, criança... É muito mais fácil. Cara, não, mais fácil. Ele, depois de 2, 3 anos aqui, ele tá falando, é igual Fluente. o americano. Uhum. Né? É um americano falando. Então... Quanto mais novo, melhor, né? Quanto mais novo, melhor. Então, o que acontece? Para mim trabalhar, se eu fosse trabalhar numa TV aqui, ou num grande jornal americano, em primeiro lugar, você tem que ter a oportunidade de alguém te indicar. Uhum. Esse é o fato primordial. Em segundo lugar, se você for... Você tem que dominar 100% o mercado. Né? Então, assim, para mim é muito mais prático trabalhar com o jornal, ou jornal, ou rádio e tudo, entendeu? Um podcast, qualquer coisa de língua portuguesa do que americano, enfim. Muito trazer bom. Você para trabalhar aqui no América Cash com a gente. Eis-me aqui. Eis-me aqui. A nossa ideia é ter exatamente essas âncoras, pessoas falando de forma diferente. Fizemos um convite para o Bruno de 7 anos de idade. Estamos abertos aí para coisas diferentes. Eu acho que o mundo hoje é um mundo para pessoas diferentes. Então, a gente está aberto. E para a gente poder estar finalizando, encerrando essa nossa conversa aqui, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que um dia pensam em vir para cá. Qual o conselho que você daria para essas pessoas? O que você poderia falar para essas pessoas, Alberto? Rapaz, é o seguinte, é o que eu falei para o Felipe. A palavra conselho é muito pesada, né? Porque não tem aquele ditado popular, se conselho fosse bom, ninguém dava. Vendia, né? Então, não tem aquela... tem um cara que fala assim, eu tenho aqui uma ideia que vale $1 milhão, enfim. Ninguém tem essa ideia que vale $1 milhão, porque se eu tenho, eu fico com ela para mim. Com certeza. Inclusive, tem um conceito aí dentro da tecnologia aí, da internet, que o pessoal fica, poxa, olha, o cara ali é um coach na área disso, na área daquilo, o cara está ensinando como ganhar dinheiro, como você ficar rico, como você... Cara, quem tem esse conhecimento de como ficar milionário, ele não vai ensinar de graça para ninguém. Ele vai ficar milionário fazendo ele vai se tornar bilionário. Assim, ele não vai ensinar para ninguém. Ele vai ensinar vendendo o curso dele. Isso é conversa para boi dormir, isso é conto da carochinha. Então, o que acontece? Mas, se eu fosse... se uma pessoa hoje me ligasse do Brasil, falando, olha, eu estou indo, estou querendo ir para a América, estou empolgado, o que você acha? Eu tenho pessoas que ligam e falam para mim. Eu falo, todo mundo que me liga, eu falo, não vem não. Mas aí que tá, veja bem. Existem 2 coisas que a gente tem que tomar cuidado. Em primeiro lugar, quando você fala para a pessoa, se você falar para a pessoa a realidade, ela vai achar que você não quer que ela venha. Tá entendendo? E se você mentir para a pessoa... Ela te mata quando ela chegar. Quando ela chegar, ela vai falar, pô, você... mentiu pra mim. Você mentiu pra mim, você me sacaneou. Então, o negócio é o seguinte, o que acontece? Em primeiro lugar, é o que eu falo pra todo mundo. Bem, se você vai vir pra cá, ilegal, indocumentado, assim, hoje, não venha. Se fosse há 30 anos atrás, era mais fácil pra você. Era mais fácil com tudo. Hoje em dia, há 30 anos atrás, mesmo você indocumentado, 30, 35 anos, mesmo indocumentado, você conseguiria uma drive license, você poderia ter um carro, social, você poderia trabalhar, social. Você tinha social. Você tinha uma vida, você só não ia para o Brasil. Exatamente. A única coisa que você não poderia era sair do país, mas o resto, você poderia comprar uma casa com... Você não tinha medo de andar na rua? Você com o social, você pode comprar uma casa no seu nome. Sim. Tá entendendo? Então, hoje em dia... Você tá indo. Você chegou aqui, você tem enquanto o seu passaporte ali está validado ali, você pode dirigir aqui no país, mas depois não. Você não tem o social, você não tem nada. Então você não tem vida. Se você não pode dirigir aqui... Se você não tem o direito de ir e vir, você já está privado de muita coisa. Acabou. Então o que eu falo para as pessoas? Olha, hoje, quer vir para a América? Não é fácil.
Tá? Não é fácil, tudo é mais difícil. Igual aquele conceito que eu falei com vocês que mudou, hoje em dia, que eu falei que ninguém tinha carro novo. Tanto é que, antes de concluir, um detalhe legal. O primeiro carro que eu tive aqui na América, era um Sunbird, o nome do carro. Sunbird. Então, o que acontece? É o pássaro do sol, né? O Sunbird. Uhum. Então, era um carro, a porta dele era de uma cor e a outra porta de outra. Eu gosto de brincar, o pessoal brinca muito que você fechava uma porta, a outra abria e tal. Não era tanto assim, não. Mas era uma porta realmente de uma cor, a outra de outra. Então, o que acontece? Hoje em dia, não. Hoje, as pessoas que estão aqui há muito tempo, assim, quase todas elas já têm a sua casa própria, tem sua casa própria, tem seu carro novo, tem seu carro bom, tá? Então, assim, já está estabelecida, já acalmou o coração aqui. Certo. Já tem a América como a sua terra, tem a sua família, né? Hoje em dia, para você ver, as igrejas é um grande porto seguro para as pessoas que chegam, né? É onde as pessoas têm um refúgio espiritual ali, enfim, porque as pessoas que chegam, até se adaptar, elas passam por um transtorno muito grande. Porque o choque cultural, da língua e tudo mais, tem pessoas que entram em depressão, né? Então, elas têm que ter apoio da comunidade, né? E tem que ter esse apoio espiritual também. E isso a comunidade brasileira sempre soube fazer muito bem aqui nos Estados Unidos, o apoio para aqueles que chegam. Mas muitos não resistem. Eu conheço muitos que desistem e vão embora, porque vê as dificuldades e que é muito maior agora do que naquela época. Né? Tem esse negócio das pessoas virem pela fronteira, esquece isso. Tá? Isso já não é nem recomendação, isso aí é conselho mesmo. Você que está me ouvindo aí, a minha câmera aquela ali. Você que está me ouvindo aí, se você tem intenção de vir para a América e vir por esses caminhos tortuosos, estranhos, através desses caras que dão o nome de coiote, pagando, às vezes tem pessoas que vêm de carro, vêm de casa, gasta tudo que tem e que não tem. Empenha o nome, empenha às vezes até o nome da mãe lá para tirar empréstimo para poder vir através das pessoas. Não vem, não. A gente entrevistou um que... Não faça isso. O Vitor, e ele falou, pelo amor de Deus, ele veio de Caicai. Cara, essa história dele, assim, ele veio com uma criança de 9 meses, com a esposa, atravessando o rio. Não faça isso. Ele falou, pelo amor de Deus. Não aí faça. as pessoas, mas você tá aí, você tá... Cara, não faz. Não venha. Não complicado venha. Não isso, venha. Eu acho que o que você estava falando aí na minha cabeça ficou assim, que quando eu acho que com todo mundo que vem, existe uma ilusão muito grande, que é em relação aos carros e aos brasileiros que estão aqui. Exato. Os brasileiros adoram postar foto das coisas boas, né? Ninguém posta foto trabalhando, sofrendo e chorando. Tem um ditado, é o seguinte, das redes sociais. Hoje as redes sociais dominam o mercado. Tanto é que o jornalismo não existe mais. Hoje todo mundo é jornalista. Aquele jornalismo raiz, você está entendendo? De 30, 40 anos atrás, aí, 20 anos atrás, esquece. O jornalismo hoje, ele ficou fragmentado. Porque as redes sociais hoje, todo mundo tem voz. Sim. Né? Então... todo mundo é jornalista hoje, o cara vai ali, dá a opinião dele, entra ali no Facebook, ele abre um canal no YouTube ali, ele fala o que ele acha da política, ele fala o que ele acha das faculdades, da escola, o que ele acha... Enfim, hoje todo mundo tem... as redes sociais deu voz, inclusive tem uma frase célebre que eu até falei para vocês aqui, do italiano Umberto Eco, que é um jornalista, um escritor, um pensador, que diz o seguinte, que as redes sociais elas deram voz a uma legião de imbecis, aspas para imbecis. Então é o seguinte... Nosso ministro está repetindo essa frase toda hora. Parece que você falou comigo, né, que o ministro...
Não pode falar o nome dele, O não, nome né? dele. Aquele lá. Aquele lá Aquele tá que falando. não tem cabelo na cabeça, aquele careca tá lá. falando essa frase, entendeu? Então é o seguinte, infelizmente, as redes sociais, elas têm um lado valor, bom e um lado ruim, elas né? têm um valor muito singular, porque, por exemplo, tudo que está acontecendo hoje, olha para você ver essa guerra na Ucrânia. Inclusive, eu até falei para vocês, eu estive na Ucrânia há 6 anos atrás, ali em Kiev, na capital. A capital da Ucrânia, linda, cara. Kiev, lindo aquilo ali. Uau. Super moderno, sabe? E agora está sendo destruído tudo ali na triste Ucrânia, demais, enfim. né? Cheguei a entrar, tem até foto aí também, depois você pode botar para ilustrar em cima dessa fala minha. Dentro do caça da Segunda Guerra Mundial, o caça que os russos usaram para bombardear Kiev na época da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, entrei dentro do caça, é uma sensação muito... Você vê aquilo ali, você fala, não acredito, cara, que os caras pilotavam um avião desse. É real, né, cara? Então, o que acontece? Hoje você consegue... A informação, ela trafega hoje na velocidade da luz, né? Você hoje, você chega ali na esquina, está acontecendo ali um tiroteio ali, um carro batendo, você pegou seu telefone, colocou no live aqui no seu Instagram e está aqui registrando, o cara está lá no Japão, está acompanhando, o outro está na China, o outro está no Brasil. Isso é um lado bom, eu acho que isso é um lado bom. Exato, não, é isso eu estou mostrando como a velocidade da informação. Porque se você fala da Ucrânia, aí em paralelo a gente tem a Venezuela, que hoje você tem 4 milhões de refugiados na Ucrânia e você tem 7 milhões de refugiados na Venezuela. E não tem um jornalista falando isso. Mas porque é cerceado. Por quem? Eu não vou entrar nesse detalhe. Será que eles... Não, sistema. exatamente. Quem está falando é as vozes. Exato. E são poucas. Então, assim, mas que não venham, né? Senão a gente vai... Tem países que a comunicação ela ainda é cerceada, né? Esses países que não vamos entrar em detalhes, qual o time de regime desses países. Que não vem falar da gente Mas, também. enfim, então a internet ela tomou uma proporção muito grande e as redes sociais, as mais conhecidas aí, o YouTube, o Instagram, qual outro? Vamos lá, o WhatsApp. O próprio TikTok aí agora. WhatsApp, TikTok, enfim. Então é uma velocidade muito grande. Então isso, por um lado, é muito bom, mas, por outro lado, é muito negativo. Porque existe uma desinformação muito grande. E todo mundo se julga no direito de opinar. E principalmente, assim, você vê na área de esporte hoje, que é a minha área, que é o futebol e a Fórmula 1. Todo mundo hoje todo mundo opina, você tá entendendo? Assim, todo mundo acha que sabe qual é o melhor jogador, qual é o melhor treinador, todo mundo tem a sua seleção, enfim. Agora, uma coisa muito diferente dos Estados Unidos é exatamente que os Estados Unidos ele não vai muito nessa onda em algumas coisas. Eu tava vendo uma matéria, a quinta rede social mais utilizada, o Instagram é a quinta rede dos Estados Unidos. O americano não tem tanta ligação ao Instagram como o brasileiro, que é a primeira. É a primeira. Ela é a primeira. Aqui ela é a quinta ou sexta. E aí foi perguntado isso pro presidente lá, eu esqueci o nome dele, o presidente do Facebook, e ele falou assim, o brasileiro ele gosta muito, vamos falar essa palavra fofoca, o brasileiro gosta demais da fofoca. E como? Então ele tá mordendo um espaço que ele sabe que amanhã vai acabar. Exato. Mas só que é o seguinte, não se iluda, igual você falou, que é uma coisa muito séria. A gente está conversando sobre muitos assuntos aqui, mas no aspecto das pessoas, igual eu me dirigi à câmera ali para falar da pessoa que quer vir para cá e através dessa... Que é o nosso propósito, né? Tem muitas pessoas nas redes sociais que aparenta... Vendendo uma ideia negativa. Aparenta uma coisa, mas só que a realidade é outra. Então não vai nesse do sonho Eldorado das redes sociais. Quando a gente construiu esse podcast, a primeira coisa que a gente fez foi perguntar às pessoas que vieram dos Estados Unidos para cá o seguinte, o que te trouxe aqui? O que você usava de ferramenta? Aí eles falavam, te convenceu, que te convenceu, a maioria, 99%. Foi o site tal, foi o site tal e foi o site tal que fala do brasileiro. E aí? Tudo mentira, Fabiano. Tudo uma realidade que me venderam uma realidade falsa. Os meus amigos postavam... Eu também vi gente postando foto com carrão. Eu falei, daqui a 1 ano, 2 anos eu tô num carrão desse.
E eu, Não é bem assim, eu né? cheguei, eu andei num carro que pegou fogo. Meu carro custou $900. E o meu carro abre uma porta, a outra porta bate, a porta-mala levanta. Qual que era o apelido? Tinha um apelido. Mas se Eu for, não aqui, ó, lembro, né? mas eu não, Que era. Não lembro, cara. mas Tinha eu não mesmo. vou muito longe, não. Se você pegar. Shurek. Se você pegar um avião e for para Vegas, você chega lá perto de um cassino daquele, ao lado de uma Lamborghini, Uau. entendeu? Encosta nela. Encosta. É muito fácil, é muito pede fácil, o Fabiano cara. para fazer uma foto, um vídeo, acabou. Você Não, tá até, vendendo. até comprar aqui um carro, uma caminhonete, não é tão difícil. Lógico, não. Só que você não. Às vezes você tá pagando a prestação e comendo pão com ovo em casa, né? É. Exato. Então, E você não posta o pão com ovo, você posta a caminhonete. Então, veja bem, então o conceito. Esse é aquele negócio de que você falou. O brasileiro gosta muito. E o choro, ninguém conta que você tá chorando gosta- na cama, não. O brasileiro gosta muito do show-off, né? E tal. Então, o que é que acontece? Mas a realidade. Caia nisso não, gente. A realidade é uma só. Eu falo É para as verdade. pessoas o seguinte, cara, se você. Aqui, ó, se você tem uma casa, tem um teto, se você tem uma família, entendeu? Se você está conseguindo pagar as suas contas e tem o que comer e o que beber, Agradeça. cara, puxa vida. Já tem muito. já. Crava o joelho no chão É. e dê graças. A própria palavra de Deus diz: dê graças em tudo. Né? Então, assim, dê graças. Porque e tem pessoas no Brasil que acham que você está aqui na América e que você pega dinheiro em árvore. É. Tem Eu gente já que falei acha. isso. né? já, Você mas- chegou na América, você é rico. Tá, É o primo rico. Mas você sabe que dentro de um conceito, você é rico mesmo. Porque 250, quase 220 milhões de pessoas no Brasil gostariam de estar aqui. É. Não importa como, mas gostaria de estar. Entendeu? Então, se você está, você já é um privilegiado. Já tá. Você tá E entendendo? desses 220, nem 5 dá conta de ficar aqui. Não, mas uma vez que você já está aqui, É. dentro daqueles conceitos do início do nosso papo, É. de conceito moral, espiritual, segurança e tudo mais, dentro desse conceito você já é um vitorioso. Você está dentro de um país de verdade, um país que funciona, um país que as leis aqui não são camufladas. Aqui você vê oportunidade todo dia. Exato. e não- Aqui no Brasil, se você perde um emprego, você entra em desespero, a sua família vai pra igreja, pede pra orar, não sei o quê. Inclusive lá no Aqui Brasil, não. eu não sei se hoje em dia é assim, mas na minha época eu lembro que às vezes a pessoa perdia o emprego, ela ficava 1 ano, 2 anos indo na casa da mãe, morando ali sem emprego. Aqui, se E você a ficar tia 2 já fazia semanas, Uma semana fofoca. sem se você ficar trabalhar. 2 semanas sem trabalhar, você tá no sal. É. Mas aqui você tem as oportunidades, né? Aqui, se você não tiver nada, você aluga um caminhão, vai fazer uma mudança. Acabou. Você liga Nossa. pra um. Aqui, quem quer trabalhar não fica Tem desempregado. trabalho pra quem quer Exato. trabalhar. Tem os momentos, exato. né? Tem os momentos. Não, tem os cara, na Você vida da passa gente. por momentos. Na vida da gente, os perrengues, você não Perrengue. foge deles. É. Os perrengues você não foge. Mas o negócio é o seguinte: mas a partir do princípio que você tem como base Deus na sua vida, como regra de fé, e que você tem a base da família e da concepção, que você não está aqui para dar chapéu em ninguém, tá? Que você respeita as pessoas, respeita o conceito de vida, cara, você não tem que temer. Não. É, você E tem que... é o que você falou. Às vezes você falou, o Felipe falou também do clique e tal. Eu ainda não tive esse clique, não. Na América, não. Eu ainda me vejo mais no Brasil, mas ok. É um momento, pode mudar, não sei. Eu vejo os Estados Unidos como eu não sei nem como que eu posso explicar. É complicado. Os Estados Unidos não é para qualquer um, não, cara. Você sempre tá frisando isso. Sabe por quê? Porque uma pessoa Igual falou aquele comigo uma meme coisa. da internet, se não for com a ajuda de um profissional, não entra, entra não, cara. A Renata uma vez falou, uma menina que eu morei com ela, a Renata falou comigo assim, quando eu cheguei, o Felipe me levou num cara, no iHope, um gerente do iHope, que ele era o cara que fazia tradução no juiz, quando você ia preso na corte. E ele falou assim, foi me dando todos os conselhos para mim nunca ir pra corte. Não bebe e dirige, não anda com gente que você não conhece, não faz isso, não faz aquilo. Mas o principal conselho foi o que a Renata me deu. E que eu, às vezes, é fácil falar, mas difícil fazer. Fabiano, tenha 6 meses do seu valor na América.
Sempre. Então, se você gasta $4.000 por mês, tenha guardado $24.000 na sua conta. Por que eu tô falando isso? Eu já falei isso aqui outras vezes. Na pandemia, eu não estava preparado. Eu vinha de um problema. Não é só você. Eu Ninguém, acho que né? o planeta Terra não estava preparado. Eu morava com ele e eu falo que me salvou foi ele. Que se ele não tivesse segurado a onda do aluguel, ou eu ia ter que ir embora, ou então eu não sei o que eu ia fazer, não. Mas veja bem, essa questão da pandemia, inclusive a gente não comentou aqui, essa questão da pandemia foi o planeta. Ela mudou tudo, né, cara? Onde o planeta se ajoelhou diante dessa pandemia e durante 2 anos ela mudou o aspecto geral de todo mundo. De tudo, né? De conceito, de família, tudo. Mudou tudo no planeta Terra. Então agora, de um ano para cá, né, que o pessoal começou, inclusive depois que a vacina chegou, né? Inclusive, existem muitos conceitos aí que me perdoe aqueles que não apoiam a ciência. Eu sei que tem... eu não estou aqui para defender nada, mas eu sei que tem muitas pessoas que têm esse conceito, tem muitos que não querem vacinar. Eu aceito a opinião, né, de qualquer um, porque o direito da pessoa ele começa quando termina o seu. Então, é o seu direito de não. Mas quando começou as vacinas, é que começou a mudar tudo, né? Então, o que acontece? De um ano para cá, que as coisas começaram a voltar. Inclusive, nós estamos passando por uma das piores a situação de inflação no país que dos últimos 40 anos. Mas por quê? A economia do país, não só dos Estados Unidos, mas do mundo todo, né? Ficou muito abalada com essa questão da economia, porque o planeta fechou. E eu fico muito preocupado, porque está vindo um número grande de pessoas num momento tão ruim do país. Exato, e está vindo muitas pessoas para cá. Demais. E não é um momento propício. Não é, e as pessoas estão vindo. Eu sei, mas é aquele negócio. Quando a pessoa data parece que no consulado está dando 2 anos. Então, quando a pessoa tem um sonho, tem um desejo... Às vezes ela enfrenta qualquer coisa. Eu vi um desses youtubers, ele fala uma coisa seguinte: se você vem para cá, se você estiver muito ruim no Brasil, se você estiver passando fome no Brasil, você vem para cá. Mas se você tiver exatamente uma casa, uma comida, uma família, não vem não. Tá pagando as contas, tá de boa... Hoje tem outras formas de vir também, né, Roberto? Hoje o cara vem também com trabalho. Hoje eu estava fazendo um evento com o diretor da Coca-Cola, que é brasileiro, diretor da Geórgia é brasileiro, o diretor nacional é brasileiro. E ele falou isso comigo. Eu falei, não, tem muito brasileiro que trabalha lá, que veio com visto de trabalho. Sim, tem muito. Então tem outras formas, né? Eu acho que é isso. Eu acho que, assim, agradecer você aí por esse momento de estar abrindo. Muitas pessoas estavam conversando com a gente, pedindo exatamente experiência de pessoas com mais tempo de América, né? Porque a gente trouxe algumas pessoas com 4 anos, 5 anos, 1 ano, e criança também, que não sabe falar desse assunto. E eles falaram assim, a gente quer saber o seguinte, e aí? E os velhos da América? Os caras que estão aqui há 20, 30 anos aqui. Olha esse negócio dos velhos da América. Os velhos. Os novos, rapaz. Não, querendo ou não, vocês desbravaram para muita gente poder estar aqui. Vocês abriram. Vocês abriram. Vocês desbravaram literalmente. Mas quando eu cheguei aqui, já tinha uma galera que já estava aqui há bastante tempo, que foram os pioneiros mesmo. Eu sempre falo que eu sou grato. Grato a essas pessoas. Que vão desbravando. Porque você veio para Boston. Em Atlanta não tinha tanto quando você viesse pra cá. Não. Aqui não. Quando eu cheguei na América, Atlanta, eu creio que, entendeu? É aquilo que eu falei pra você. Atlanta só atraiu muito brasileiro pra cá depois da Olimpíada. Eu comparo Atlanta, como me perguntar, mas como é? Eu comparo Atlanta com Palmas. Eu falo, gente, é um estado novo. No Tocantins, No Tocantins, que é um estado, acho que de 94 também, se eu não me engano. Um estado muito novo. O Tocantins ele foi desmembrado de Goiás. De Goiás. O de Roraima, não sei. Eu não sei direito. Goiás, de Goiás. E aí foi criado o estado de Palmas. Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu cismei que eu ia fazer informática, eu ia para Palmas. Porque eu sempre tive isso na minha cabeça. De ir para um lugar virgem. Foi uma das coisas que me fez vir para Atlanta. Primeiro, foi um amigo meu que estava aqui, então tinha essa facilidade. E segundo, exatamente o que você fez. Quando eu olhei o mapa, eu falei assim, eu gosto de lugar assim, mato, verde, bicho.
Aqui tem muito mato, tem muito bicho. Aqui em Cartersville tem urso até hoje, gente. Tem Nós região estamos falando que aqui de tem 30 urso milhas e aqui, tal. tem. Então, assim, Mas- agradecer você, muito obrigado. Foi um papo muito bacana. Foi top. Eu que agradeço deixar. aí, né, a Muito gente obrigado. bater esse papo aí, o American Cast. Eu dou parabéns para vocês de criar esse espaço, né, para as pessoas poderem interagir com a comunidade brasileira, tanto aqui dos Estados Unidos, como do Brasil também, porque eu creio que vocês vão viralizar esses conteúdos dentro das plataformas aí para o Brasil, Deus para quiser. todo mundo. E eu que agradeço vocês com esse espaço. E depois eu quero vir aqui para a gente poder falar da minha área, do futebol, Vamos falar de falar Fórmula mais. 1. Vamos falar demais. Eu tenho muitas histórias dentro do futebol, dentro da Fórmula 1, muitas pessoas que eu entrevistei, muitas participações aí interessantes. Inclusive falei para vocês no último ano, cobri o Grande Prêmio de Miami, e eu tive a oportunidade, só para encerrar aqui, eu tive a oportunidade de entrevistar uma figura carimbadíssima, que é o precursor da Fórmula 1 no Brasil, que é o Emerson Fittipaldi. Legal. E a forma, só para fechar aqui, a forma que eu consegui a entrevista com ele foi uma forma assim inusitada, e que é aquele toque que você, às vezes, você tem que dar, é aquele pulo do gato do jornalista. O Emerson, ele estava bem lá, ele estava porque ele é embaixador hoje da McLaren, né? Inclusive o Emerson foi o primeiro campeão de Fórmula 1 pela McLaren. A McLaren não tinha tido campeão quando ele foi campeão a primeira vez, exato. O Emerson, ele é bicampeão de Fórmula 1 e bicampeão de Indianápolis também. Muito importante, o cara que tem uma carreira brilhante, ou seja, os pilotos de Fórmula 1, todos vieram se espelhando no Emerson Fittipaldi. Isso é bacana. E o sonho meu, é um sonho que eu realizei. Eu tinha um sonho de entrevistar o Emerson Fittipaldi. Porque eu acompanho, a minha paixão pela Fórmula 1 foi quando o Emerson Fittipaldi foi campeão. Né? Primeiro campeonato que ele ganhou em 72, 73, um negócio assim. Então, a partir dali que partiu a minha paixão pela Fórmula 1. E quando eu vi ele ali, só que ele estava no espaço reservado. Onde que era? Onde que ele estava? Em Miami. Ele estava no espaço... Foi ano passado. Ano passado, em maio do ano passado. Em maio agora eu vou estar lá, se Deus quiser. E ele também. Ele também. E agora eu já fiquei. Somos amigos. Somos amigos. Então, o Emerson, olha só como é que eu consegui essa entrevista com ele. Inclusive, essa entrevista está no. Se você for no Brazilian Times. Pode pôr o link no final. No Brazilian Times, você pode botar um pedacinho lá, introdução com ele, tem foto com ele também. Mas o que eu vi? O Emerson, ele estava inacessível. Ninguém conseguia... conseguia um oi dele, uma foto e tal. Okay. E ele estava dentro de um cercado da McLaren, do escritório, e ali tinha segurança e ninguém tem acesso ali dentro. E ele estava sentado numa mesa lá dentro e eu do lado de fora. Caramba, eu tenho que falar com o Emerson, mas como eu vou fazer? Eu vi que muitos jornalistas querendo falar com ele, não conseguia. Aí, eu falei assim, eu vou usar um truque aqui, caramba. Eu tava com o microfone tudo preparado já, né? Aí eu fiz sinal, Emerson, Roberto aqui, brasileiro aqui. Aí ele lá da mesa, assim, ele falou em português. Aí ele, opa, tudo bem? Aí eu falei assim, rapaz, deixa eu ir tirar uma foto contigo, pô. Olha. Deixa eu tirar uma foto contigo aí. Ele falou assim, aí ele virou pro segundo, não, pode vir. Pode vir. Aí quando eu dei a volta, eu falei, agora. Você vai tirar a foto. Aí eu dei a volta, nem vi. Quando eu cheguei com ele assim, eu sentei, aí já fui botando câmera, tudo aqui assim. Aí ele olhou assim, eu falei, Emerson, me perdoe. Eu não quero tirar uma foto com você, não. Eu quero fazer uma entrevista com você, cara. Eu sou do Brazilian Times, de Boston, papapá. Aí ele começou a rir, ele falou assim, liga aí, vambora. Olha que legal. Cara, então assim... E ele me deu uma entrevista ali, eu fiquei com ele quase 40 minutos batendo papo. Que legal. Ele falando desde o início da Fórmula 1, ele falando da importância do GP de Miami, né? O que trouxe de infraestrutura para Miami, o que trouxe de grana para a cidade, assim, hotéis, infraestrutura em todos os sentidos para a cidade. Enfim, e também o contrato lá, 10 anos, eles têm um contrato lá agora para todo ano o GP de Miami. E também agora, esse ano, é o único país que vai ter 3 GPs. Que vai ser o de Miami em maio, depois tem o de Austin, no Texas, que já é um regular,
e pela primeira vez em Vegas. Vai ser circuito de rua em Vegas. E vai ser num sábado. A corrida normalmente é dia de domingo. A gente está acostumado. Corrida nos domingos, né? É igual o famoso Silvio Santos e a macarronada no domingo. Exato. De antigamente. Ou na madrugada, né? Hã? Vai ser a primeira vez que vai ser sábado? Vai ser a primeira vez que vai ser num sábado e à noite. E com esse detalhe, à noite. Ah, tá? Nas ruas de Vegas. E vai ser assim, eles estão considerando, dentro do circo da Fórmula 1, que vai ser... Que mês que vai ser? O GP... Hã? Que mês? Novembro. Novembro. Vai ser o GP, se não me engano, ele vai ser depois de Las Vegas, aí depois vai para o Brasil, tem o GP lá de São Paulo, né? O GP do Brasil e São Paulo, e depois vai para Abu Dhabi, que é o GP final, que fecha o ciclo da Fórmula 1. Então aqui vai ter 3 GPs na Fórmula 1, e isso está trazendo um público para a Fórmula 1 muito gigante. Para você ter uma ideia, no ano passado eu falei em off para você que em Austin foi 450 mil pessoas na sexta, sábado e domingo. Demais. Em Miami, no ano passado... Os eventos aqui é diferente. Em Miami, no ano passado, na inauguração do autódromo, 260 mil pessoas. Ué. E eles estão esperando agora, para esse ano, mais de 350 mil pessoas no GP de Miami. Uau. E eu vou estar lá, nós vamos estar lá cobrindo tudo. Bacana. E de repente trazendo tudo aqui. Trazendo Quem sabe, hein? Vamos embora. Fazer um direto de lá, direto aqui, Top. ao vivo pro American Cast lá. Perguntando Muito bom. o que os brasileiros estão fazendo lá. Gente, deve ter de brasileiro lá. Sucesso. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Cast. Sucesso para vocês. Muito obrigado, Roberto. E eu tô à disposição de vocês para quando vocês quiserem. Nós ok? também estamos Valeu. à disposição porque você precisar. Então tá bom, um abraço, obrigado aí. Muito obrigado. Valeu, galera. E vocês, já curtiram o nosso vídeo? Já deixaram o joinha aí? Seguiram o canal? Faça isso agora, se você não fez no começo do vídeo. Agradecemos aí mais uma vez a presença do Roberto, que trouxe informações valiosas aí pra gente. E é isso aí. Uma boa semana pra você. Deus abençoe. E até mais. Roberto Vieira, figura carimbada, aqui direto do American Cast. É nóis. Um abraço, é nóis.